Fala aí, pessoal, tudo bem? Então agora eu vou gravar para vocês uma aula de vetor, só para mostrar como é que funciona, tá? Vou mostrar aqui a parte da teoria, aí depois a gente segue para a parte de cálculo. Já separei alguns exercícios aqui para nós, para a gente poder fazer, tá joia? Então vamos lá. Primeiro, né, diferenciar a grandeza escalar de grandeza vetorial. A grandeza escalar, ele fala que é aquela que fica perfeitamente definida quando conhecemos seu valor numérico, né? E a sua unidade de medida. Por exemplo, a massa, né? A gente fala que uma pessoa pesa, sei lá, 80 quilogramas, né? Tem massa de 80 quilogramas. Então, já fica ali a informação completa, né? Tá bom? Eu demoro 10 minutos para chegar até o colégio. Então, tudo bem, então já sei, eu consigo entender completamente a informação, beleza? Agora, a grandeza vetorial é aquela que fica perfeitamente definida quando conhecemos, ó, além do valor numérico, também tem que ter, né, a direção e o sentido, né? Além do valor numérico e da unidade de medida, que todas têm que ter, também tem que ter direção e sentido, tá joia? Então, velocidade, aceleração e força são exemplos. Quando eu vou empurrar um objeto, né, eu falo assim, vou empurrar um objeto com força igual a 10 newton. Beleza, eu caracterizei o valor numérico e a unidade. Mas eu vou empurrar ele para onde? Para cima, para baixo, né? Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, né? Como é que eu vou movimentar esse objeto? Então é importante, né? A força ela gera uma aceleração que vai gerar uma alteração na velocidade. E tudo isso no mesmo sentido da força que está sendo aplicada. Tudo bem? Então é assim que a gente tem que pensar. Então, qual que é a representação de vetor? O vetor é um ente matemático representado por um segmento de reta orientado. O vetor se caracteriza por ter módulo, direção e sentido. O módulo aqui está relacionado ao tamanho, né, do vetor, ao comprimento do vetor. Tudo bem? Quanto maior o módulo do vetor, que é o valor numérico aqui, né, beleza? Maior o comprimento do vetor. Beleza? Direção pode ser horizontal, pode ser vertical, ou pode ser com relação a algum ângulo em relação à horizontal. E o sentido, né? Se a direção for horizontal, eu só tenho duas possibilidades de sentido, ou para a direita ou para a esquerda, né? Se for na vertical, vai estar para cima ou para baixo, e assim por diante. Tá? Então, vetores iguais. Duas grandezas vetoriais são iguais quando apresentam o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Quando que dois vetores são opostos? Quando eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas os sentidos são contrários. Ó. Aqui está apontando para cima, aqui está apontando para baixo. Então, eles têm sentidos opostos. Adição de vetor, pessoal, tem duas maneiras de fazer. Uma é o método do polígono. Como é que é o método do polígono? Eu pego o meu primeiro vetor e no final do primeiro eu encaixo o meu segundo vetor, para eu somar V1 mais V2. E o que é a resultante? A resultante é do começo do primeiro até o final do último. Ó. Eu ligo esses caras. E tem o método do paralelogramo. Como é que é o método do paralelogramo? Eu ponho todo mundo na mesma origem, ó, saindo de um mesmo ponto. Eu tenho o V1 e o V2 aqui. Aí eu vou colocar aqui em cima, ó, na ponta do V2, um comprimento aqui, que é igual ao do V1. E eu vou colocar aqui no V1 um comprimento que é igual ao do V2. Onde encostar lá do outro lado, eu ligo a minha resultante, tá bom? V1 mais V2. Na soma, quando eu vou fazer a soma algébrica, né, que é com valores numéricos, eu vou escrever assim, ó, a resultante ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno alfa. A gente sabe que na lei dos cossenos, esse sinal aqui era para ser de negativo, mas como é soma, ele fica positivo, tá bom? Aí ele fala o seguinte, ó, se os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre eles é 0 graus. Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, se eu for somar esses vetores, basta simplesmente eu somar o módulo dos vetores, V1 mais V2. Se os meus vetores têm sentidos opostos, eu vou fazer a subtração. Né? A resultante fica para que sentido? Fica para o sentido do vetor maior, o vetor de maior módulo, tá bom? Então aqui, né, eu tenho um V1 maior que um V2, né? A minha resultante aqui está no mesmo sentido do V1, que é o maior vetor, tá vendo? Beleza? Aqui eu estou fazendo V1 menos V2. Se do V1, né,
eu tirar o V2, eu fico só com esse pedacinho aqui, né? Beleza? E aqui a gente tem vetores que são ortogonais, que tem um ângulo entre eles de 90 graus. Como é que a gente faz daí, galera? Então, galera, aqui quando os vetores são ortogonais, o ângulo entre eles é de 90 graus. E a resultante a gente vai fazer usando Pitágoras, tá bom? A gente faz o Pitágoras aqui. Então, ó, eu vou colocar o vetor 1 e o vetor 2, o começo do vetor 2 eu ponho no final do vetor 1. E depois eu ligo, ó, do começo do vetor 1 até o final do vetor 2. Esse é o resultante. Aí o resultante ao quadrado é igual à soma dos outros, que são catetos, né, ao quadrado. Diferença de dois vetores, pessoal, como é que a gente pode fazer? A gente vai fazer V2 menos V1. Uma das possibilidades é você pegar esse V1 aqui e inverter o sentido dele, né? Aqui é o V1 para a direita, então o menos V1 é o oposto dele, é para a esquerda, né? Aí eu faço a regra do paralelogramo, que a gente já viu. Você pega um cara com o mesmo tamanho do V1 e põe ele aqui. Pega um cara com o mesmo tamanho do V2, né? E põe ele aqui. E aí você une, né? Desde o começo até o final lá. Ou vocês vão fazer o seguinte, ó. Essa aqui é a regra do paralelogramo. A outra aqui, começando todo mundo de uma mesma origem. Aqui, se eu fizer V2 menos V1, beleza? O meu vetor resultante, ó, é de pontinha de seta até pontinha de seta. Só que ele fica apontado no sentido do V2, tá vendo? Ó? É V2 menos V1. Então ele fica apontado no sentido do V2. Se fosse V1 menos V2, ele ficaria apontado no sentido do V1, tá bom? Sempre fica apontado no sentido do primeiro aqui, ó, tá? Dessa pontinha para lá. E aí começa a subtração, vetor resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, menos 2V1 V2 vezes cosseno de θ. Então, aí na subtração, a minha lei dos cossenos vai ficar negativa mesmo, beleza? E esse θ é o ângulo entre os vetores, ó, é o ângulo que está aqui, entre V2 e V1, tudo bem? Produto de um escalar por um vetor, né? Aqui esse vetor P, ele é o resultado da multiplicação de um número escalar, que é um número comum, né? Qualquer número escalar por um vetor. Pensa que esse n aqui pode ser um número natural, beleza? Geralmente a gente multiplica por número inteiro, mas pode ser número natural, pode ser uma fração, pode ser uma raiz, pode ser qualquer coisa. Então, o que vai acontecer, né? Eu tenho um módulo, quando eu represento o módulo de um vetor, eu tenho que pôr isso aqui, ó, o vetor entre módulo, igual na matemática. O módulo do vetor P, que é o número que representa ele, o valor numérico, é igual a n vezes o valor numérico do vetor V, que representa o vetor V. Então, é o módulo do vetor V. Direção, se eu multiplicar por um número positivo, vai ser a mesma direção do V. Se eu multiplicar por um número negativo, aí ele inverte a direção, fica oposto. E o sentido, né? A direção, desculpa, é a mesma de V, é a mesma. Então, se o vetor V é horizontal, o outro vetor produto também vai ser horizontal, tá? Agora, o sentido é o seguinte, se eu multiplico por um número positivo, aí ele vai ficar com o mesmo sentido, apontando para o mesmo lado. Se eu multiplicar por um número negativo, aí ele aponta para o lado oposto, tá bom? Então a direção é a mesma, o sentido pode alterar, dependendo se é positivo ou negativo, tá? Se o vetor V tem módulo V igual a 2 unidades, logo o vetor resultante tem módulo P igual a 6 unidades. Porque eu vou fazer 3 vezes 2, né? E aí vai dar 6. Componentes de um vetor. Isso aqui é importante, pessoal. O que é a componente do vetor V? É a sombra desse vetor V no eixo X, né? Então, vocês estão vendo aqui, né, que se eu pegar e iluminasse o vetor V aqui de cima, ele ia formar uma sombra aqui no eixo X, que a gente vai chamar de Vx. E se eu iluminasse ele daqui para lá, né, daqui para lá, uma lâmpada aqui, ele ia formar uma sombra aqui que seria o Vy, tudo bem? Então é isso, a gente chama de projeção ortogonal, né? Na matemática, essa sombra aqui que eu estou dizendo, a gente chama de projeção ortogonal do meu vetor, tá? Quem é o cosseno do ângulo θ? Pensa que esse Vy, pessoal, é esse cateto que está aqui, tá? Esse Vy é esse cateto que está aqui na altura. Então, quem que é o cosseno? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Desse triângulo retângulo aqui, o cateto adjacente é o Vx e a hipotenusa é o V. Então, vai ficar Vx sobre V. Depois você passa o V que está dividindo aqui, passa multiplicando para o outro lado. Beleza?
E quem que é o cosseno? O cosseno é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto aqui é o VY, ó, é o cara que eu trago para cá. É o VY, dividido pela hipotenusa, que é V, beleza? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, é o seno. Aí passo o V multiplicando o seno. Tem um macetezinho aqui, né? Tem um macetezinho para a gente poder decorar essa fórmula. Vx é V vezes o cosseno θ. Vx é o cara que está deitado aqui, não é? É a componente que está na horizontal. Ele está deitado, ó. Então ele está com sono, beleza? Com sono. Cosseno com sono. É o Vx, né? O que está deitado vai ser o com sono. E o Vy, que é o que está em pé aqui, então ele está sem sono, ó. Seno, sem sono. Com sono, sem sono. O x é com sono. O y é sem sono. Fechou? Beleza, galera? Então, pensando nisso, agora a gente vai fazer alguns exercícios que eu preparei para vocês, tá? Só para a gente pegar, fixar bem essa ideia aí. Aí ele pergunta aqui, número 1, o que é necessário fornecer as grandezas vetoriais que não é necessário as grandezas escalares para que elas fiquem perfeitamente caracterizadas? Então a gente viu lá que a grandeza escalar, ela precisa só do módulo, né, do valor numérico. Tá joia? Módulo e valor numérico é a mesma coisa. Módulo, intensidade, valor numérico é a mesma coisa. E ela precisa também do quê? Da unidade de medida, né? Já uma grandeza vetorial, ela precisa do módulo, da direção e do sentido. Então, o que falta, né, além da grandeza escalar, é a direção e o sentido, né? Fechou? E a 2, o valor máximo da soma de dois vetores é 20 e o valor mínimo é 4. Determine o módulo de cada vetor. Módulo é o valor numérico que corresponde a cada vetor. Pessoal, esse aqui vocês podem dar um migué na matemática, beleza? Você sabe que a soma desses dois vetores aqui, ó, vamos supor que é um vetor A e um vetor B. A soma do módulo desses dois vetores vai dar 20. E a subtração, a diferença entre eles, que é o mínimo, né? O máximo é se os dois estiverem se ajudando. Se duas pessoas estiverem empurrando alguma coisa para um mesmo sentido. Então eu somo esses vetores. O mínimo é se essas coisas um estiver puxando para cada lado, né? Aí eu vou fazer a diferença entre os valores. O A menos B igual a 4. Aí eu vou fazer isso aqui por adição, né? O B vai embora com B e vai ficar 2A igual a 24. A igual a 24 dividido por 2. Então vai dar A igual a 12, né, galera? Beleza? Nosso A vale 12. E nosso B? Aí vai ficar que A mais B é igual a 20. Então B é igual a 20 menos o A, né? O B é igual a 20 menos 12. Então esse B vai valer 8. Fechou? Esses aqui são o módulo de cada um dos meus vetores. Aí se eu somar 12 mais 8 vai dar 20. E se eles estiverem em direção oposta, vamos supor que eles estejam puxando uma caixinha aqui. Quando que vai ser favorável? Quando eles estiverem puxando no mesmo sentido, né? Então, ó, o de 8 newton com o de 12 newton. Isso aqui vai dar uma resultante de 20, né? E quando que vai estar desfavorável? É quando que vai ser o mínimo? É quando, por exemplo, eu tiver aqui um cara puxando para a direita com 12 newtons e o outro puxando contra, para a esquerda com 8 newtons, beleza? Nesse aqui, ó, nesse aqui, a resultante vai ser isso aqui, ó. Vai ser um vetor maior, porque os dois estão se ajudando, de 20 newton. Nesse caso aqui, a resultante é isso aqui, ó. A resultante fica no sentido do maior, né? E aí eu faço subtração. 12 menos 8, 4 newton. Beleza? Essas são as possíveis situações de máximo e mínimo de soma de vetor. Dados os vetores A e B, de módulo 10 cm e 8 cm, respectivamente, e que formam entre si um ângulo de 60 graus, determine o módulo dos vetores A mais B e A menos B. Ó, pessoal,
eu vou desenhar aqui esses vetores, tá? Eu vou desenhar aqui. Então, eu tenho aqui um vetor A e tenho aqui um vetor B. Fechou? O ângulo entre esses vetores é de 60 graus. Beleza? Aí eu vou colocar assim, ó, o módulo do vetor A, que eu posso chamar também simplesmente de Azinho, vale 10 centímetros. Ó, eu desenhei ele um pouquinho maior. E o módulo do vetor B, né, que eu vou chamar de Bzinho, valem 8 centímetros. Então, o que eu faço para fazer a soma da resultante? A soma, a resultante, ó, o módulo dela ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Como é soma, vai ficar mais 2ab vezes o cosseno de 60 graus aqui no nosso caso. Beleza? Então, essa resultante ao quadrado vai ficar a ao quadrado 10 ao quadrado, mais b ao quadrado, 8 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 8, vezes o cosseno de 60 graus. Aí, quem que é o seno e cosseno e a tangente de 60? O seno vai ser a raiz de 3 sobre 2, e o cosseno vai ser 1 sobre 2. Quem não lembra, faz a tabelinha. 1, 2, 3. 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Raiz em cada um, né? Depois vem a tangente lá, que é raiz de 3 vezes sobre 3, 1, raiz de 3, né? Beleza? Aí vocês podem fazer essa tabelinha que vocês vão ver que cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então aqui eu vou simplificar o 2 com 2, vai ficar assim, ó. R ao quadrado é igual a 100 mais 64 mais 80, né? 10 vezes 8, 80. Então vai ficar R ao quadrado igual a 180 mais 64. 180 mais 64 vai dar 224, beleza? Então R é igual a raiz de 224. Deixa eu pegar aqui minha calculadeira para eu ver quanto dá. 225 era 15, né? Então vai ficar alguma coisa muito próxima de 15. Fechou? Rapidão. Ah, perdão, pessoal. É 244. Eu viajei aqui, hein? Beleza? 244. Vai ficar 15,62, beleza? Essa resultante aqui vai dar 15,62 centímetros, né? Beleza? 15,62 centímetros. Agora a gente vai ter que fazer a subtração. A subtração vai ser próximo disso, mas com o sinal trocado aqui no meio, né? Vai ser um sinal de menos, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deslocar esse B para cá. Pera aí. Aqui fica a soma. E a subtração sumiu, mas não tem problema. Eu ponho aqui a letra B. Aí nossa letra B, ela era assim, né? A resultante igual ao vetor A menos o vetor B, certo? Então vai ficar assim, ó, resultante ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos, porque aqui é a subtração de vetor, AB vezes o cosseno de, aqui especificamente, 60 graus, não é isso? Então a gente vai por aqui, ó, resultante ao quadrado é igual a ao quadrado 10 ao quadrado mais b ao quadrado 8 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 8 vezes o cosseno de 60 graus, que continua sendo 1 sobre 2, né?
Simplifica aqui, então vai ficar r ao quadrado igual a 100 mais 64, agora menos 80, né? Então, nossa resultante ao quadrado vai dar igual a 84, r é igual a raiz de 84, aí vamos ver como vai ficar aqui. Raiz de 84. Fiquem tranquilos que na prova não vai cair uma raiz que vocês não saibam calcular. Beleza? O professor vai ter o cuidado de pegar uma raiz que vocês sabem. Beleza? Então vai ficar 9,16 centímetros. Depois, sobre a composição dos vetores a seguir, né, podemos dizer que, beleza? Vai analisando as propostas e ver se é uma coisa verdadeira. V1 mais V2 mais V3 igual a V4. Então a gente vai pôr na sequência do V1 tem que vir o V2. Aí tá aqui, começo do V2, final. Na sequência do V2 tem que vir o V3. Aí a gente liga, ó, é do começo aqui, ó, do V1 até o final do V3, ó. É da onde saiu aqui até lá. Então, essa aqui tá ao contrário, né, galera? Ele tá apontando no sentido oposto. Tudo bem? Então, ó, V1 mais V2 mais V3 mais V4 seja igual a zero. Se eu seguir a sequência e eu parar no mesmo lugar, é porque deu zero mesmo, tá? Então, V1 mais V2 mais V3 mais V4, eu saí e cheguei no mesmo ponto, não saí? Então, quer dizer que eu não andei para lugar nenhum. Se eu saio daqui, V1 mais V2 mais V3 mais V4 e paro no mesmo ponto, é porque no final meu deslocamento é zero mesmo. Então, essa aqui vai ser a letra B. Beleza? Então é isso, galera. E essa aqui, V1 mais V2 mais V3 mais V4, é igual a menos V4. É igual, não é diferente. E V4, ó, V4 mais V1 mais V2 é igual a V3. Não é igual a menos V3, né? É do começo do V4 para o final do V2. Beleza? Então era menos V3. Então por isso que essa aqui está errada. Fechou? Vamos continuar, né, galera? Ver como é que funciona esse trem. Nas figuras seguintes estão representados pares de vetores XY, nos quais cada segmento orientado está subdividido em segmentos unitários. Beleza? Então aqui ele está mostrando para a gente quais desses pares têm a mesma resultante. Quais desses pares têm a mesma resultante? Olha só, pessoal. Esse aqui é um ângulo de 120 graus, são vetores de tamanhos diferentes, não vai ser igual a soma desse aqui, né? Mas eu tenho dois perpendiculares aqui, ó. Esse aqui tem 2 unidades. Esse aqui também tem 2 unidades. Esse aqui também tem 2 unidades. Esse aqui também tem 2, né? Então, como ele está falando aqui de resultante, está falando só do valor numérico do vetor resultante, então, na verdade, ele está falando dessa hipotenusa aqui, que é a mesma para as duas. Esse aqui que é a resultante, né, do meu vetor. Fechou? Então, é a mesma resultante para as duas. Então, é o 1 com o 4, beleza? Quais desses pares têm a mesma resultante? Deixa eu ver aqui. Não tem um com 4? Y, X, X, Y. Bom, nas figuras seguintes estão representados pares de vetores x e y, nos quais cada segmento orientado está subdividido em segmentos unitários. Então, galera, eu vou pensar que aqui, se eu fizer a soma, eu vou conseguir 4, né? 4 vetores na sequência. Joia? Que eu vou juntar essa de 3 aqui, eu acho que eu vou conseguir 4 vetores na sequência também, ó. Beleza? Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, se eu somar esses dois, eu vou ter 4 vetores, um vetor com 4 unidades na sequência. 1, 2, 3 e 4. Beleza?
4 unidades. 1, 2, 3, 4. E se eu fizer a soma desse aqui, eu também vou ter 4, pessoal. Tá? Do 2 e do 3 também vou ter 4. Ó, aqui eu tenho 4 unidades, aqui eu tenho 4 unidades. Então, se eu fosse fazer resultante aqui, ia ficar a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes o cosseno de 120 graus. E o cosseno de 120, aqui é a soma dos vetores, né? E o cosseno de 120 é o oposto do de 60 graus. Então, como eu estou fazendo a soma, eu vou colocar positivo aqui. Quero somar esses vetores. O cosseno de 120 é o oposto de 60. Então, eu vou colocar menos aqui, 2ab, e aí vou trocar o de 120 pelo de 60 graus, que eu sei. Beleza? Então, vai ficar a minha resultante ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Aí vai ficar r ao quadrado igual a 16 mais 16 menos 16. Então vai ficar r ao quadrado igual a 16. R é igual a raiz de 16. Aí também vai dar como resultante um vetor de 4 unidades. Beleza, galera? Então, é o 2 e o 3 que tem essa mesma característica. Beleza? Qual que é o vetor resultante aqui? O vetor resultante é esse aqui, ó. Eu vou colocar um cara aqui. Eu vou colocar um cara aqui mais ou menos do mesmo tamanho que esse. E um cara aqui menor, né? Um cara aqui, ó, mais ou menos do mesmo tamanho que esse, e um cara aqui mais ou menos do mesmo tamanho que o outro, ó. Beleza? Aí eu vou ligar esses caras aqui, ó, onde encontra. Esse cara aqui também vai ter 4 unidades, fechou? E esse cara aqui também tem 4 unidades, beleza? Que é 2 mais 2. É isso, galera. Seria a 2 e a 3, então, tá? Esse exercício aqui é um pouco confuso, né? Beleza? Quais desses pares têm a mesma resultante? Por que que é a mesma resultante e por que que aqui não é? Porque aqui apontaria em sentido contrário, né? Você vê que um ângulo aqui, né, com relação à horizontal, é esse. O outro ângulo aqui com relação à horizontal é esse, ó. Então, como são ângulos diferentes, esses aqui seriam vetores diferentes, né? Agora, esses não, ó, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, são eles que são os vetores iguais, beleza? A soma de dois vetores de módulos 12 newton e 18 newton tem certamente módulo compreendido entre... Então, o máximo e o mínimo é a gente fazer a soma e a subtração entre esses vetores, tá? A gente fez isso nos primeiros exercícios, e o máximo e o mínimo é fazer a soma e a subtração entre esses vetores. Então, qual pode ser o máximo? 18 mais 12, que vai dar 30 newton, e qual pode ser o mínimo? 18 menos 12, que vai dar 6 newton. Então, vai estar entre 6 e 30. Fechou? Quais vetores atuam sobre o corpo, dando como polígono vetorial a figura abaixo? Não, 4 vetores atuam sobre o corpo, dando como polígono vetorial a figura abaixo. Pode-se afirmar que o vetor resultante é... Quem que é o vetor resultante? Começa aqui, ó. Vamos ver onde termina. V1 mais V2, né? Eu teria um vetor resultante aqui, ó. Seria esse cara. V1 mais V2 é esse cara. Depois eu vou ter aqui V4 mais V5, que estaria aqui nessa sequência ao contrário. E aí eu vou ter V4 mais V5 mais V3. Bom, vamos tentar olhar de uma outra ótica então. Tem que dar um vetor resultante, fechou? Vou colocar aqui V5 mais V1 mais V2
V4 mais V5 mais V1 mais V2. Então, vamos colocar que a gente começa aqui, ó. Daqui, V4 está apontando para cá, depois mais V5, depois mais V1, depois mais V2. Então, começou aqui e terminou lá, aqui, ó. Então, quem que é a resultante? É o vetor V3, beleza? Ele começa aqui e ele está terminando lá. V4 mais V5 mais V1 mais V2. Vai dar o vetor V3. Beleza? Então é do começo para o final. Então fechou. É o jeito de você olhar a figura e tentar encontrar, ver onde que vai aparecer uma soma, né? Ó, uma esfera se encontra sobre uma mesa horizontal conforme mostra a figura. O polígono vetorial resultante na determinação da soma dos efeitos é qual? Então, posso pegar aqui, ó, um vetor com o mesmo tamanho desse e pôr aqui mais ou menos, ó. Tá com mais ou menos o mesmo tamanho? Ah, mais ou menos, né? E um vetor mais ou menos do mesmo tamanho desse e pôr aqui. Deixa eu pegar aqui se eu consigo. Mais ou menos do mesmo tamanho desse, mais ou menos do mesmo tamanho desse. Aí vem aqui, ó, do centro até aqui, eu vou ter o meu vetor resultante, né? Do centro até aqui. A gente tem o nosso vetor resultante. Beleza? Mas a figura que forma aqui é o quê? Ou eu posso fazer assim também, ó. Eu posso pegar o meu V1 aqui, por ele pequenininho aqui, e depois o meu V2 no final do V1. Eu tenho o meu V1, aqui o meu V2, beleza? Aí a figura da soma é um triângulo, né? Beleza? Esse aqui é o meu vetor resultante. É um triângulo. Fechou? Tem que fazer pela regra do polígono, né? Não pode fazer pela do paralelogramo. A regra do polígono é que forma figura, né, poligonal. Então tem que ser por essa regra aqui, tá bom? Por isso que eu fiz por ela, não fiz pela outra. Tá joia? Então quando ele falar de polígono, você faz essa regra, onde você vai colocando um no final do outro. Eu coloquei o vetor 1, aí eu vou colocar o começo do vetor 2 no final do vetor 1. Aí eu vou ligar o vetor resultante do começo do 1 até o final do 2. Beleza? Ó, a resultante dos três vetores V1, V2 e V3 mostrados, né, na figura abaixo é quem é V1 mais V2 mais V3. Ó, a gente tem aqui, ó, um V1, a gente tem aqui um V2 e a gente tem aqui um meio que do mesmo tamanho do V2, né? Esses dois aqui parecem que têm tamanho igual, um V3. Como é que é a resultante dessas coisas aqui? Eu vou fazer V1 mais V2 mais V3, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pôr o V1 aqui, depois o V2 eu vou tirar daqui, colocar aqui em cima, o começo do V2 no final do V1. Então, vai ficar o V2 aqui, e depois o começo do V3 no final do V2, ó. Então, eu vou colocar esse V3 aqui. O que fica de resultante? Do começo daqui até o final lá, ó. Esse é o meu vetor resultante. Ele é mais próximo de quem aqui? Ele é mais próximo do R2, certo? Seria o mais parecido aqui, ó, com essa direção, seria o R2. Então, vou colocar aqui, ó, meu vetor resultante é o R2. Beleza? Então, dado o diagrama, pergunta-se qual a expressão correta, né? Aqui, pessoal, quando todo mundo está saindo da mesma ponta e está vindo aqui, ó, de seta até seta, é uma subtração, né? É uma subtração. Então, esse vetor C, ele é a subtração entre dois vetores. Eu vou começar com o vetor para onde o C está apontando, que é o vetor B, ó. É o vetor B menos o vetor C. Fechou? Tá? Agora, qual que é a outra forma de escrever isso aqui? Que o vetor B pode ser... Opa, perdão. B menos o A, né? Viajei na maionese aqui. Então, é uma subtração entre o A e o B, mas como está apontando para o B, eu coloco o B primeiro e depois o A. Então, C é igual a B menos A. Então, tá aqui, ó, B menos A é igual a C.
Ele só está escrito ao contrário, né? C igual a B menos A, então B menos A igual a C. Fechou? Submetida à ação de três forças constantes, uma partícula se move em linha reta com movimento uniforme, tá? Então, submetida à ação de três forças constantes, a partícula se move em linha reta com movimento uniforme. A figura a seguir representa duas dessas forças. Então, a terceira força tem que ter módulo igual a quanto? Pessoal, isso aqui, né? Não sei, vocês vão estudar ainda quando vocês forem estudar a lei de Newton. Isso aqui está relacionado a equilíbrio, tá? Para o corpo andar em linha reta e em movimento uniforme, ele tem que estar em equilíbrio. O que significa isso? Que a resultante das forças, o vetor resultante, teria que ser igual a zero. Então, o que eu faço, galera? Eu vou somar aqui esses dois caras aqui, ó, o 5 com o 12. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui no vetor 5 newton, eu ponho aqui o 12 subindo, ó. Então, aqui eu vou ter o meu vetor resultante. Vai virar um triângulo retângulo, e aí eu vou fazer restante ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Restante ao quadrado é igual a 144 mais 25. Então, essa restante ao quadrado é igual a 169. Restante é igual a raiz de 13, ou raiz de 169, que vai dar 13. 13 newton, beleza? Então, se eu tenho um vetor de 13 newton apontando para cá, eu tenho que ter um outro vetor de 13 newton apontando no sentido contrário aqui, beleza? Então é isso. Essa terceira força tem que ter módulo também de 13 newton para poder se opor a essa aqui. Ela tem que ser oposta, tá? Então é isso, tá? Basicamente aí você tinha que calcular a resultante do vetor. Aí deu 13 newton, então tem que ter outra força de 13 newton no sentido contrário para que esse vetor aqui seja anulado, tá? E aí a gente vai fazer aqui, ó. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza o quê? Eu tenho aqui uma bolinha, eu vou desenhar o quê para representar essa velocidade? Um vetor, não é? Então, se eu for colocar um número, eu vou colocar assim, ó, módulo do vetor velocidade igual a 20 metros por segundo. Ou simplesmente eu coloco assim, ó, Vzinho de velocidade, né? É igual a 20 metros por segundo. Fechou? Então é isso, galera. Então, definindo uma grandeza vetorial, né? Tem direção horizontal e tem sentido, que é a direita. A resultante dos vetores V1 e V2 é melhor representada onde? Beleza? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou podar um cara aqui mais ou menos do mesmo tamanho do V1 e um cara aqui mais ou menos do mesmo tamanho do V2. Nessa direção aqui é a resultante entre eles. Então, vai ficar mais próximo da letra A. Duas forças cujos módulos, né, as intensidades, são diferentes de zero, atuam juntas sobre um ponto material. O módulo da resultante dessas forças será máximo quando o ângulo entre elas for... Ó, duas forças cujos módulos são diferentes de zero atuam juntas sobre um ponto material. Quando que eu tenho, né, resultante máxima? Quando o ângulo entre elas é zero. Quando elas estão apontando no mesmo sentido, joia? Porque daí eu vou somar, tá? Aqui eu tenho θ igual a 0 graus, tá? E quando que a resultante vai ser mínima? Daí quando elas estiverem apontando em sentidos contrários. Daí esse θ vai ser igual a 180 graus. É um ângulo de meia volta, tá bom? Então, ela vai ter valor máximo quando o ângulo for de 0 graus, que aí a gente soma. E aqui, valor mínimo na subtração, quando o ângulo for 180 graus. Observando as grandezas vetoriais representadas abaixo, através de vetores, podemos afirmar que elas possuem direções diferentes. Não, as direções são as mesmas, né? Todo mundo está na horizontal. Elas possuem direções e sentidos diferentes. As direções são as mesmas. A e B possuem direções opostas à de C. Possuem, na verdade, sentido oposto ao de C, né? Então, A e B possuem sentidos opostos ao de C. Então, beleza. Essa aqui é a letra D.
Eu vou enviar uma lista para vocês junto com esse vídeo e eu espero que vocês façam mais exercício. Tem mais uns 10 exercícios na lista, além desses aqui, que se todo mundo quiser repetir, ainda tem mais uns 10 exercícios para fazer, beleza? Então por hoje é isso, valeu!